alguma novidade de mercado no meu São Paulo? Bora lá. E a minha informação importante, o São Paulo não vai avançar na possibilidade da venda do Marcos Antônio até sexta-feira. Por que sexta-feira? Sexta-feira é o dia da votação do impeachment, tá? E há duas negociações estagnadas por conta dessa votação. A primeira delas, a possibilidade de o Marcos Antônio virar reforço do Flamengo. O Flamengo promete uma proposta bem grande. O Marcos Antônio já aceitou jogar no São Paulo, no Flamengo, perdão, mas essa história só vai avançar depois que a gente tiver uma definição se o Casares fica ou não. Segundo ponto, segunda negociação que depende dessa votação de sexta-feira. Queria só explicar que o Rodriguinho já está acertado com o Red Bull Bragantino, mas a ideia do São Paulo e do Red Bull Bragantino é esperar por essa negociação envolvendo, por essa definição do presidente, tá? Na sexta-feira ocorre a votação do impeachment do Júlio Casares. São 265 conselheiros aptos a votar e a oposição precisa de 191 votos para que o Casares sofra um impeachment na sexta-feira, tá? O número é bem expressivo, especialmente porque tem muito conselheiro viajando, tem muito conselheiro de férias. Hoje, o Júlio perdeu apoio dos grupos mais próximos. Até o grupo Participação do Core faz parte, anunciou através de uma nota que liberou os seus membros para votarem do jeito que quiser, com Casares, sem Casares, enfim. O Júlio tem dois trunfos, o fato de a votação ser secreta. Então, muita gente que pode votar com o Júlio, mas teria medo da repercussão, pode acabar votando sem se complicar. E o fato de que a votação não vai ser permitida pela internet. Se a votação fosse pela internet, também pela internet, eu acho que o Júlio sofreria impeachment. Como ele tem 67 votos hoje, e muita gente não deve aparecer pela votação sendo uma sexta-feira de janeiro, muita gente viajando, imagina-se que o Júlio escape, tá? Mas ele pode até escapar, mas a situação vai ficar bem insustentável, está muito complicada a vida do Júlio no São Paulo. Depois eu queria explicar para vocês sobre como é que a explicação que ele deu, a justificativa dele para o sumiço de 11 milhões de reais do Caixa do São Paulo, grana retirada em dinheiro, tá bom? Nicola, tudo bem? Você acredita na queda do Júlio Casares? Até por essa questão numérica, eu acho que ele se salva na sexta-feira. Mas não deve ter vida fácil, não sei nem se ele consegue completar o mandato, tá? A situação é bem dramática, ele perdeu apoio, perdeu força, e é muito louco constatar como a coisa ruiu no São Paulo muito mais rápido do que a do Corinthians, né? Porque, por exemplo, o escândalo envolvendo a Vai de Bet, no caso Augusto Melo, começa, vou tentar precisar, em 2024, no primeiro ano do Augusto, né? E ele vai cair em 2025, na metade do ano de 25, em maio de 25, né? Já no caso do São Paulo, não. O São Paulo toma aquele 6-0 para o Fluminense, que torna a situação muito ruim dentro e fora de campo. Tem a declaração do Luiz Gustavo, tem um áudio vazado envolvendo a venda de camarotes ilegais. Enfim, a coisa degringolou de maneira muito rápida, o que é bom até porque acaba de uma vez por todas com toda essa situação, né? O São Paulo vai mesmo vender o Marcos Antônio e o Alan será contratado? Bora lá, Francisco. Se você ligar agora para o Rui Costa, para o Júlio Casares, para qualquer diretor do São Paulo, os caras vão jurar por Deus que não. Como assim? Esquece. Marcos Antônio é do São Paulo, não vai vender e tal. Em paralelo a isso, o São Paulo quer muito contar com o Alan. O Flamengo só quer liberar o Alan se tiver o Marcos Antônio. O Flamengo topa uma condição boa para o São Paulo. Tipo assim, eu compro o Marcos Antônio e cedo o Alan por empréstimo com opção de compra, enfim. O Flamengo está propenso, está disposto a encontrar uma solução. O Marcos Antônio é hoje um dos principais jogadores do São Paulo. E na semana da votação do impeachment do Júlio Casares, qualquer possibilidade de se desfazer do seu principal jogador, ainda que seja por 10, 12, 15 milhões de euros, vai repercutir de maneira negativa. Então, São Paulo vai adiar qualquer possibilidade de conversar com o Flamengo sobre o Marcos Antônio. E se você ligar para alguém do São Paulo agora, você vai ouvir que o São Paulo não tem a intenção de fazer negócio. Mas o Marcos Antônio, seus representantes e o Flamengo têm esperança de que, passando a votação da sexta-feira, possa haver um acordo para a compra do Marcos Antônio diante de uma boa negociação. 10, 12 milhões de euros, com a lembrança de que o São Paulo está comprando por 4.200 e ainda nem pagou, começa a pagar em setembro.
Então, o São Paulo tem a oportunidade de, por exemplo, pagar em setembro a primeira das 4 parcelas de 4 milhões e 200 e já pegar pelo menos 10, 11, 12 milhões de euros, encaminhando uma contratação por empréstimo do Alan. Isso se o Júlio Casares continuar. Se o Júlio Casares deixar de ser o presidente, aí vai caber ao novo presidente buscar alternativas e aí ninguém sabe o que vai acontecer, né? André Silva volta a jogar quando pelo São Paulo? Deixa eu resgatar uma mensagem que eu tinha trocado com uma pessoa de São Paulo. Tinha perguntado sobre Caleri, sobre André Silva e sobre Rian. O Caleri, a pessoa dizia que já estava à disposição. Peraí, tô tentando achar aqui, ó. O André Silva eram mais 40 dias e o Rian Francisco mais 4 semanas. Espera, deixa eu só ver se é isso. Ó, Caleri já está treinando normalmente. Estava liberado quando eu conversei com a pessoa, mas acabou não sendo permitido que jogasse hoje. Não foi nem para o banco, tá? O André Silva mais 4 semanas. Isso já tem pelo menos uns 5 dias. Está indo para 3 semanas. E o Rian Francisco precisava de mais 40 dias, tá? Então deve estar precisando de uns 35. É basicamente essa a realidade dos clubes. Pelica, pelo amor de Deus, esse Cédric é a cara da incompetência de quem dirige o São Paulo. Quem contratou esse maluco? Eu faço melhor como scout. Narique, o Cédric chegou ao São Paulo por indicação do Juliano Bertolucci, que tem bastante poder dentro do tricolor, tá? Ele veio para um período de testes, contrato pequeno, salário baixo, só 3 meses. Ele acabou ficando. E talvez não, o erro foi aí, né? De permitir que esse cara ficasse, tivesse contrato prorrogado. Agora o São Paulo está desesperado tentando fazer com que o Mirassol aceite liberar de forma antecipada o Lucas Ramon. O Lucas Ramon está contratado, jogador interessante, que fez boa temporada passada pelo Mirassol. Ele pediu para ser negociado, o Mirassol não tem dificultado as negociações. Mailton jogou bem na estreia pelo Fortaleza hoje. O Mailton havia feito uma Série B muito legal pela Chapecoense, né? Quando foi contratado. Mailson, não é? Acho que é Mailson. Quer ver, ó? Mailton. Se tá certo, eu tô errado. O Mailton tinha feito uma grande Série B pela Chapecoense. Ele chega ao São Paulo com números impressionantes. Eram 7 gols e 9 assistências em 30 jogos na Chape. No São Paulo ele fez 10 jogos e o São Paulo percebeu que ele não serviria, acabou sendo emprestado, tá bom? Júlio Casares conseguirá escapar do impeachment no São Paulo? Você sabe que na próxima sexta-feira, membros do Conselho Deliberativo vão se reunir para debater sobre o tema e a votação acontece na própria sexta. São 254 conselheiros aptos a votar. E há necessidade de pelo menos 191 votos para que o Júlio Casares termine a próxima sexta-feira empichado. Apesar de ter perdido praticamente todos os apoios, até o grupo Participação, do qual o Júlio Casares é parte, o grupo Participação nas últimas horas emitiu um comunicado liberando todos os membros do conselho desse grupo a votarem como bem quiser. Votação fechada com obrigação do presencial, não vai ter voto online. E é isso que pode acabar salvando o Júlio Casares. Hoje, a expectativa é de que ele tenha cerca de 67 votos a seu favor. Com esses 67 votos, sobrariam para a oposição 187. Faltariam apenas 4 votos para que o Júlio sofresse o impeachment. Mas a expectativa é de pouca presença ou de uma baixa presença de conselheiros. A gente está em meio ao período de férias e vários desses conselheiros estão viajando. O pessoal da oposição está se mobilizando para que todos possam comparecer e tirar o Júlio Casares. Mas hoje, apesar de ter perdido completamente o apoio em meio a uma série de denúncias, a tendência é que Júlio Casares permaneça no São Paulo. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Nação São Paulina, após o São Paulo tropeçar aí na estreia do Campeonato Paulista, perdendo por 3-0 para a equipe do Mirassol fora de casa, o empresário, do Lucas Moura fez essa postagem aí nas suas redes sociais. Líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito para onde ir. Líder tem que saber liderar sua equipe, assumindo seus erros sem expor seu time. Errou? Apenas assume e tenta aprender com seus erros.
clima tá pegando fogo aí no São Paulo após essa derrota, né? Cobranças severas devem acontecer. Já não tá sendo tão bem falado, né? Tudo que tá acontecendo aí por conta de uma crise enorme que o clube vem vivendo financeiramente, desvio de dinheiro sendo noticiado aí diariamente, né? A gente está para ter um impeachment do presidente do São Paulo, né? Vai ter essa votação aí. Estão tentando articular aí para fazer a votação não ter gente suficiente para fazer o impeachment do presidente, e isso aí quem sofre é o torcedor, né? Que vai vendo o clube da grandeza que tem ser entregue aí na mão de gente incapacitada, né? Para poder gerir um clube da grandeza que é o São Paulo. Deixa aí sua opinião nos comentários, o like e se inscreva também no canal. Valeu!